Provérbios 11, 24. Vocês estão vendo ali a revista Almeida, né? Que é uma tradução do João Ferreira de Almeida. Diz assim: ao que distribui, mais lhe será acrescentado, ou mais se lhe acrescenta. Ao que retém, mais do que é justo, é para a sua perda. O 25 está ali: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Olha isso: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Vou ler mais duas versões aqui. NVI diz assim: a quem dê generosamente e ver aumentar os seus bens. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. E a tradução, a mensagem diz assim: quem dá com generosidade ganha cada vez mais, mas aquele que é avarento acaba perdendo tudo. Quem abençoa os outros é muito abençoado, quem ajuda os outros também será ajudado. Mas vamos repetir então no 3, o que está ali na tela, 11, 25, 1, 2, 3, a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Amém. Hoje nós vamos falar sobre eu decido ser generoso. Os homens, vamos repetir isso no 3, 1, 2, 3, eu decido ser generoso. Mulheres, 1, 2, 3, eu decido ser generosa. Verdade isso, sim ou não? Generosidade é um assunto que é muito mais fácil falar do que viver. Alguns dizem, palavra que é mais fácil estar nos lábios do que no bolso. A gente precisa entender que a maneira como nós lidamos com o dinheiro determina tudo também na nossa vida. Vocês provavelmente viram durante muitos dias, quando abri o teu YouTube, alguém dizendo: meu nome é Betina, tenho tantos anos de idade, 1.300.000 na minha conta. Você viu isso? Isso gerou processo, foi piadinha, foi meme, foi char, foi tudo. E eu posso dizer que eu sou o Lediel e não tenho 1.300.000 na minha conta. Agora, é interessante que nós vamos ver empresas de investimento, que eu acho que é algo muito importante. As pessoas precisam aprender a investir, mas elas usando o YouTube como ferramenta para trabalhar na ganância das pessoas, justamente com falas imperativas, de afirmação, uma pessoa afirmando que em 3 anos, do 1.000 e poucos reais investidos, chegou a 1 milhão e pouco, e todo mundo fica, também quero isso para mim. Só que isso pode se tornar uma grande cilada, armadilha, como nós temos visto no Brasil, tanta gente caindo nessas questões de esquemas de pirâmide. Há uns 3 anos atrás estava mais forte isso. Quantas pessoas a gente atendeu aqui, decepcionadas, frustradas, se sentindo até culpada porque investiram um dinheiro que nem tinha, e assim por diante. Quando nós falamos de dinheiro, nós precisamos entender que a palavra de Deus vai falar muito sobre esse assunto. E 2 coisas que você precisa tirar do teu coração para você de fato ser generoso é a tal da ganância e a tal da avareza. Pastor Lediel, o que é a ganância? Ganância é aquele desejo desenfreado de possuir as coisas. E para isso, as pessoas atropelam tudo, atropelam os princípios, os valores, comprometem a família, o casamento, querem possuir, querem ter ganância. Outros caem na cilada da avareza. A avareza é aqueles que já conseguiram e ficam com o coração preso naquilo que conseguiram e se tornam avarentos. O ganancioso, ele quer adquirir algo e faz tudo por aquilo. O avarento, ele já conseguiu algo,
e faz de tudo para não abrir mão daquilo, porque aquilo literalmente senta no trono do seu coração e passa a ser a vida dele. Você, por certo, já conhece, já pensou em algumas pessoas gananciosas e algumas pessoas que são avarentas. São coisas que têm destruído o bem-estar da humanidade, destruído, comprometido famílias inteiras, casamentos, amizade entre irmãos e assim por diante. E são coisas que nós precisamos dissipar do nosso coração. A pergunta que eu fiz na semana passada, quando falei de um assunto pesado, faço de novo. A pergunta era: vocês creem que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? E todos praticamente responderam: nós acreditamos. Que as palavras de Jesus é aquilo que nós precisamos viver? Sim, nós acreditamos. Quando se fala também do lidar com o dinheiro, com a questão de adquirir os bens, nós precisamos também olhar para a palavra, embasar a nossa vida na palavra, se queremos ter uma vida de fato próspera e abençoada. Esse é um assunto que explicitamente é tratado na Bíblia Sagrada. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 6 e 6, Paulo vai falar sobre essa questão da avareza e da ganância, instruindo o jovem Timóteo. E ele vai dizer assim, 1 Timóteo 6 e 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Parece que isso foi escrito hoje numa rede social, pela realidade que a gente olha as pessoas buscando essa riqueza desenfreada. Mas isso foi escrito há 2000 anos atrás. Por quê? Esse mal de ganância e avareza sempre esteve no coração do ser humano. Pastor Lediel, só vamos já no começo separar alguma coisa. É pecado então ter esse desejo de melhorar financeiramente? Eu não posso ter uma ambição de ganhar um salário melhor? Não tem problema, desde que a cobiça, a avareza, como nós estamos falando, essa ganância não domine o seu coração, você pode progredir. Até nós vamos falar sobre isso, a prosperidade financeira que vem de Deus. Agora tem que ter sempre um cuidado, porque entrou no coração e, como Paulo vai dizer, amou o dinheiro, você vai ver que é raiz para todos os males. E se eu perguntar uma coisa lógica para vocês acham que as pessoas hoje estão amando dinheiro, sim ou não? Absurdamente. É só dinheiro, 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 dinheiro. E as pessoas, elas se desenvolvem para ganhar mais dinheiro, e não se desenvolvem para ser uma pessoa melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um ser melhor. Tudo gira em torno do dinheiro, e as vidas estão ruindo. Os especialistas, até mesmo dentro da psicologia, não conseguem entender. Meu Deus, as informações hoje estão aí, a um palmo das pessoas, no celular. Tudo que a pessoa precisa saber está ali, nas redes sociais. Porque o mundo tem se tornado pior, mas todo dia é mais guerra, mais violência, mais roubo, mais famílias destruídas, mais casamentos destruídos, mais filhos sofrendo o abandono dos pais, pais sofrendo o abandono dos filhos. Por quê? Amor ao dinheiro. E as pessoas nessa ganância, nesse egoísmo desenfreado por querer os bens, acabam comprometendo toda a salubridade da alma. E daí você, como eu tenho falado aqui, é só digitar lá no Google, sobre os índices das doenças que mais crescem. Pega a Organização Mundial de Saúde, que vai dizer: as doenças da alma dispararam nas últimas décadas para cá. É depressão, é estresse, é ansiedade, é síndromes. Por quê? Porque a gente não está dando crédito, de fato e na prática, às instruções do manual de vida. Você parou para observar o que o texto vai dizer 2000 anos atrás? Gente,
cuida com amor ao dinheiro. E o texto vai deixar bem claro que a nossa passagem pela vida não deve ter isso como foco principal. Diz que certo homem muito próspero, alguém que tinha muitas posses, era um grande fazendeiro, e um dos seus capatazes de confiança, certa vez, encucado, fez uma pergunta para ele, que todos já queriam perguntar, porque na sala dele ele tinha um vaso de vidro cheio de terra, barro. Ia no escritório, na fazenda, tinha um vaso cheio de barro. E então esse capataz perguntou: mas patrão, já faz alguns meses que eu estou vendo esse vaso e nunca vi uma florzinha sequer ser plantada aí, nada, vai ficar assim mesmo? E aquele patrão olhou para ele e disse: sim, porque eu aprendi algo, eu preciso lembrar disso todos os dias. Quando eu passo pela minha sala, quando eu estou no meu escritório, eu olho esse vaso, eu aprendo duas verdades que eu não posso esquecer. Primeira, eu me lembro de onde eu vim. Eu vim do pó. Segunda, eu me lembro para onde eu vou. Eu volto para o pó e nada levo dessa vida. Portanto, eu preciso, entre a minha chegada e a minha partida, não esquecer quem eu sou. Como diz um ditado brasileiro fantástico: caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta. Diz que no funeral de um bilionário americano, John Rockefeller, que dentro da realidade de um mundo capitalista foi o primeiro homem a conseguir $1 bilhão, né? Diz que um dos amigos da família, muito curioso, né, foi disfarçando e chegou do lado do contador de John Rockefeller e fez uma pergunta: você pode me dizer quanto que ele deixou? O contador olhou para ele e disse: deixou tudo, não levou nada. Deixou tudo, não levou nada. Resposta simples e verdadeira, porque essa é a realidade da vida. Só que muitas pessoas estão vivendo aqui pensando que aquilo que estão adquirindo de questão material levarão para a eternidade. Gente, o Império Egípcio já passou. Isso era uma mentalidade que os faraós tinham lá atrás. E eles faziam aqueles túmulos absurdos, e dentro do seu ambiente mortuário, eles colocavam tudo ali, porque eles achavam que eles poderiam entrar na outra vida levando tudo aquilo que eles tinham nessa, e queriam chegar lá, sendo a bola da vez, né, chegar lá por cima de tudo. Isso não existe. Diz a lenda que quando Alexandre o Grande morreu, é uma lenda, né? Eu acredito que é uma lenda, porque não tem prova científica, né? Mas diz essa lenda que ele fez 3 pedidos. Primeiro, ele queria que no seu sepultamento médicos carregassem o seu caixão, para mostrar a todos que até a medicina tem as suas limitações. Ele disse que queria que no caminho até o lugar onde ele seria enterrado, tivessem todos os bens, os ouros, os vasos, as pratas que ele tinha conseguido nas suas conquistas, para que as pessoas entendessem que não se pode levar nada. E ele queria que as suas mãos estivessem de fora do caixão bem abertas, para que todos entendessem que chegamos de mão vazia e voltamos de mão vazia. Então, a pergunta é: por que não temos sido generosos como deveríamos ser? E daí, a gente entra na nossa reflexão dessa noite, para que você saia daqui decidido a agir de maneira diferente na sua vida, agir de maneira generosa. Eu decido ser generoso. Por que eu preciso tomar essa decisão? Se você que gosta de anotar, anota aí. Você precisa tomar essa decisão de ser generoso, porque isso te torna parecido com Deus. Isso te torna parecido com Deus. Nós vamos olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e nós vamos ver isso, um Deus generoso. E Paulo ele vai deixar bem claro, Efésios capítulo 5, sede pois imitadores de Deus, como filhos amados.
Qualquer história que você pegar do Antigo ou Novo Testamento, você vai ver Deus agindo de maneira generosa. Começa lá com o chamado de Abraão. Abraão foi abençoado de uma maneira extraordinária por Deus, muito generosamente. Depois o povo de Israel, você lembra quando eles saem do Egito? Maná chove do céu para todo mundo. Você vai para o Novo Testamento, você vai ver Jesus ao multiplicar pão e peixe para todo mundo de uma maneira generosa. E por que não falar da questão mais importante da Bíblia Sagrada? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para nós. Existe algo mais generoso do que isso? Deus abriu mão do seu único Filho para nos dar a salvação. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 8, e versículo 9, ele está nesse texto falando de ofertas, e ele vai dizer assim, olha, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasses ricos. O maior ato e expressão de amor do nosso Deus foi extremamente generoso. Então, não esqueça disso. Quando você age com generosidade, você está mostrando que você de fato é filho de Deus, está agindo igual a Deus. Segunda coisa para você marcar aí, por que eu devo ser generoso? Porque quando eu ajo com generosidade, não apenas eu estou me tornando parecido com Deus, mas eu também estou agradando a Deus. Agradando a Deus. Desde o início, quando o povo de Israel foi escolhido, e ali começou com Abraão. E você lê ali Gênesis capítulo 12, o chamado de Abraão, você vai ouvir claramente Deus dizendo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu te farei próspero, eu te abençoarei intensamente. E depois, de uma maneira bem clara, e sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Ou seja, Deus desde o início nos abençoa para um propósito, é aquilo que a gente canta aqui. Nasci para ser abençoado, e abençoado posso abençoar. Esse é o propósito. Não existe bênção que vem de Deus que tenha o propósito de terminar em você mesmo. A bênção que Deus te dá é para que você abençoe os outros, e isso agrada o coração de Deus. Desde o início o pensamento de Deus era esse: receba para dar, tenha para compartilhar, estenda a mão para quem precisa, invista naquilo que tem valor eterno. Talvez é a frase que vocês mais ouviram esse ano aqui. E o que tem valor eterno, pastor Lediel? Gente. Nós agradamos a Deus. Lá no início, quando Deus tira a nação de Israel do Egito, Deus dá a lei. E eu já expliquei para vocês esse processo. O povo vivia há anos, na verdade era séculos como escravo, séculos, mentalidade de escravo, visão de escravo, pensamento de escravo, não tinham noção de nada. Por isso que Deus, ao dar os detalhes, está lá, é muita lei. Leia Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, é muita lei, é lei atrás de lei até de como eles deveriam fazer para defecar. Você acredita nisso? Mas Deus cuidando dos detalhes, é assim, para não dar doença, para não ter problema, detalhes. E daí, algo que eu acho lindo, mostrando a generosidade de Deus. Deus vai dizer assim: quando vocês plantarem, e vocês forem colher, pegou o trigo, vai cair, consequentemente, alguma coisa, não voltem para pegar. Vão colhendo e vão para frente. Sabe por quê? Porque no meio de vocês tem viúvas. Naquela antiguidade, que era viúva? Uma mulher dependente, não tinha um marido para ser voz e vez na sociedade. Para que as viúvas, os órfãos, possam vir atrás de vocês e ir recolhendo aquilo que for ficando. Olha só o cuidado de Deus, que coração generoso.
Quando você decide agir com generosidade, é dessa maneira que você está agradando a Deus. Deus olha para você e consegue ver você literalmente o imitando, seguindo os passos dele. E a terceira razão por que você deve ser generoso, generosa, é porque este é o caminho da verdadeira prosperidade. Pensa numa palavra que tem sido distorcida. Pensa numa palavra que o pessoal está fazendo uma lambança, inclusive até dentro da igreja. Prosperidade, e essa palavra linda, é algo bíblico. E é algo que Deus tem para nós. O problema é que eles pegaram apenas parte da generosidade, da prosperidade, que é a questão financeira, e colocaram prosperidade como se resumisse apenas na questão financeira. E as pessoas buscam a prosperidade apenas monetária, e têm construído a casa sobre a areia, vai cair. E muitas igrejas aí pegam isso e dizem: não, você precisa ser próspero, e daí resulta naquilo que eu sempre falo, o extremo da extorsão, pessoas sendo extorquidas por gente que se diz pessoas de Deus. Isso é um grande problema. É por isso que a nossa vida precisa estar embasada aqui, é na palavra. A palavra fala de prosperidade, mas não é uma prosperidade que se resume apenas no bolso. Também influencia na questão financeira também, mas vai muito além disso. É paz no coração, é brilho no olhar, é ânimo para viver, é sorriso autêntico nos lábios. Isso é a prosperidade, algo que Deus apenas pode fazer em nós, quando nós nos rendemos totalmente a Ele. Isso é a prosperidade. Se prosperidade for apenas a questão financeira, pode ter certeza, os cristãos não são as pessoas então prósperas segundo Deus, porque a maioria dos bilionários não crê em Deus, nem tem vida com Deus. Se riqueza significa estar bem com Deus, como que você vai explicar os multimilionários ateus? Prosperidade vai muito além disso. Prosperidade vai muito além disso. Prosperidade se fala de alma. Prosperidade fala de um bem-estar que vai muito além da máscara da aparência, do falso sorriso coletivo que a gente mostra na sociedade. Fala de autenticidade, essência da nossa alma. Isso é a verdadeira prosperidade, a vida plena que só Deus pode dar. A Bíblia traz um exemplo fantástico disso. Zaqueu, Lucas capítulo 19. Cidade de Jericó, bem provável que era um dos homens mais ricos da cidade, chamado Zaqueu, baixinho, publicano, cobrador de imposto, era judeu, mas os judeus o odiavam, porque pegava dos judeus para dar para os romanos. Agora tinha um vazio tão grande na sua alma, mas tão grande, que ele, quando ouve falar que tinha ali um mestre, que curava, fazia milagres e tinha um ensinamento diferenciado, ele falou: eu preciso ver esse Jesus. E ele sai desesperadamente, sobe lá numa árvore, porque ele era pequeno, não conseguia enxergar, mas era esperto, então ele fica esperando Jesus passar ali. E Jesus queria tratar com ele, fazê-lo de verdade próspero. Chegou embaixo e disse: Zaqueu, desce, hoje eu quero ficar na tua casa. Todo mundo fica assustado, como assim? Jesus, o mestre, o ensinador, vai na casa desse sem vergonha? Mas lá acontece a transformação e Zaqueu passa a entender o que é prosperidade. Na hora, o que acontece? Desapego ao dinheiro. Jesus, tudo que eu tenho pegado, se eu defraudei as pessoas, eu vou dar 4 vezes mais. E a partir de agora, todos os meus bens, metade, eu estou dando para ajudar os necessitados. Olha a mentalidade do encontro com Deus. A pergunta é: por que os cristãos de hoje estão seguindo o fluxo do mundo? Querer ficar rico para si, querer ficar rico para esnobar, para exibir, para empinar nariz, para dar na cara do cunhado. Nós precisamos cuidar. Deus deseja nos abençoar muito, mas com o propósito
de nós estendermos a mão e sermos um Zaqueu, porque o encontro com Deus transforma a maneira que eu olho e lido com o dinheiro. Essa é a prosperidade. E claro, nós estamos falando de uma prosperidade que também afeta na questão material, sim. Se você, por exemplo, ler ali em Provérbios 3, 9 e 10, você vai ver algo lindo sendo dito. Honra ao Senhor com os teus bens, com a tua renda. A consequência fala das bênçãos. Aquela sociedade era uma sociedade agrícola. Os teus lagares se encherão, os teus celeiros estarão abarrotados. Opa! Mais uma vez a confusão. As pessoas daí pegam isso e dizem: ó, Deus está dando uma palavra, se a gente dá, Ele vai nos abençoar, vai nos prosperar. O sentimento precisa ser de honra ao Senhor. E daí sim, você pode, como vai dizer Malaquias lá na frente, fazer até prova com Deus. Se Deus não te encher de contentamento, suprir as suas necessidades, te fazer abençoado, daí você pode questionar a palavra dele. Agora, barganha não é com Deus. Troca não é coisa de Deus. Deus quer que você aprenda a honrá-lo com aquilo que Ele já te deu. Pastor, o senhor tem praticado isso desde quando eu era criança. Recebia mesada dos pais, às vezes recebia pouco, porque atrás da porta tinha uma lista, né? A gente ganhava, era 10 ou 20 reais de mesada, só que cada arte, né, ia descontando alguma coisa, né? Tinha vezes que a gente ficava devendo para o meu pai. Mas sempre que a gente recebia, era hábito, aprendi, vamos honrar o Senhor. Eu ia, entregava o meu dízimo, 10ª, entendi desde criança que aquilo é mandamento, fazia isso. Quantas bênçãos eu vi isso desencadear na minha vida, de maneira absurda, por exemplo, já dei o testemunho aqui para vocês, já dei o testemunho para os obreiros, como eu tenho sido abençoado com algo que estava no meu coração desde pequeno, quando sentava na sala do meu avô, pastor Nirton, via as fotos de Israel, e ele contando e dando as suas palestras e mostrando os mapas, eu falava: nossa, um dia eu também quero pisar nesse lugar. Imaginava que isso ia acontecer na minha vida, sabe quando? Depois, quando tivesse cabelinho branco. Esse ano agora, estou indo pela 5ª vez para Israel. E daí você pergunta: pastor Lediano, então você está ganhando bem, está rico? Não. Sabe quanto que eu pago para ir para Israel? Nada. Eles pagam para mim levar as caravanas. Como que isso aconteceu? Não sei te explicar, bênção de Deus. Primeira viagem que eu fui, abençoado por alguém, o dono da agência estava junto, ele viu que eu conhecia bastante da Bíblia, bastante geografia, na ótica dele, né, porque eu sei que o meu conhecimento é assim, gostou, me convidou, e a partir daí, estou indo pela 5ª vez agora, com inglês básico, conhecimento bíblico básico, conhecimento teológico pequeno, mas eu vejo o quê? A bondade, a prosperidade, a graça de Deus sobre a minha vida, portas que vão se abrindo e as coisas acontecendo. Meus irmãos, nós precisamos entender uma verdade que nós temos o hábito de falar e muitas vezes nós não vivemos. Nós dizemos que Deus é soberano e dono de tudo, dono do ouro, dono da prata, mas é bem provável que, assim como eu muitas vezes já passei por isso, você já passou por isso, algo que mais aflige muitas vezes a nossa alma tem sido as finanças. Angustia, nos dilacera. Como que eu vou pagar esse cartão? Como que eu vou pagar o aluguel, a conta de água? E a lógica no mundo espiritual é totalmente fora da nossa lógica real. Porque na nossa lógica real é aquilo ali: eu preciso reter, eu preciso acumular, eu preciso me preparar. Na lógica de Deus é: abra mão, ser generoso, dá para as outras pessoas. É assim que você vai ser abençoado. Eu nunca vou me esquecer, foi ano passado ou ano retrasado, quinta-feira de manhã, 5:30 da manhã, eu estava aqui orando.
chorando diante de Deus aquele dia, preocupado com algumas contas que nós tínhamos que pagar aqui na igreja, e nós não tínhamos dinheiro, precisava de um valor considerável, e nós tinha, acho, R$450, R$500, mais ou menos, aqui nós tínhamos algumas coisas para pagar, estava aqui preocupado e tal, e Deus começou a falar comigo naquele dia. Deus falou sobre, e Deus foi trazendo no meu coração a história de Elias, que quando ele vai para uma viúva, como eu já falei, viúva, símbolo de uma pessoa carente, necessitada no Antigo Testamento, Deus manda ele procurar uma viúva que ela iria alimentar. Quando ele chega lá, a viúva tinha só um pouquinho de farinha, e disse, eu não tenho nem para mim, para o meu filho, a porção que nós temos é para fazer um último pedaço de bolo e nós vamos morrer. E daí Elias diz, olha, mas Deus disse para mim vir aqui, que era para você dar primeiro para mim, que Ele ia te sustentar. Que loucura, né? Que loucura. Olha, se eu tivesse lá e não tivesse com os olhos espirituais, eu teria empurrado Elias. Cara, você está doido? Que loucura é essa? O menino vai morrer e você está pedindo para fazer um primeiro para ti? Loucura, loucura. Isso veio no meu coração quando eu estava orando aqui. Eu chego ali no meu escritório, fico sabendo de uma necessidade, daí o Espírito Santo vem e fala no meu coração. Pega o dinheiro que tem, 400, 500 pila, e leva para essa família que está precisando. Saí daqui, fui lá perto de Gaspar, encontrei a casa, não sei o que está acontecendo, mas eu estava orando, aconteceu isso, Deus falou no meu coração que é para trazer isso para você. Quando eu falo, a irmã lá começa a chorar, porque ela estava lá na casa dela clamando, desesperada, porque não tinha mais o que comer, me abraçou, choramos junto, oramos, eu vim embora. No outro dia, o valor que nós precisávamos aqui, alguém trouxe 3 vezes mais de uma causa na justiça que tinha ganho. Eu disse, eu tinha feito um pacto com Deus, que se Deus abrisse essa porta e eu ganhasse essa causa, eu iria ofertar e dizimar na igreja. Vai entender os mistérios de Deus. Na lógica contábil é muito simples, não tem 400, fica com isso aí, não mexa nisso aí, a gente precisa guardar e caçar o resto na lógica de Deus é totalmente diferente, é por isso que a alma generosa, essa prosperará. E quando nós falamos desse assunto, você precisa entender que jamais vai conseguir ser generoso, se você não entender uma grande verdade. Primeiro, você não é dono, você é mordomo. Você não é dono, você é mordomo. Deuteronômio 8, verso 17 e 18. Se puder até colocar na tela para a gente, Esther. Deuteronômio 8, 17 e 18, vai dizer assim o texto: não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não faça isso. Antes te lembrarás do Senhor, o teu Deus, porque é Ele o que te dá forças para adquirires riquezas, para assim confirmar a sua aliança. 1 Crônicas 29, a cena é Davi querendo edificar um grande templo ao seu Deus. Deus diz, não vai ser você, Davi, vai ser o teu filho, você tem muito sangue na tua mão. Mas Davi começa então a organizar, e ele convoca o povo para trazer então as ofertas para construir o templo. Eu acho fantástico a oração que ele faz, e no verso 14 ele diz assim: Deus, quem sou eu e quem é esse povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como nós fizemos? Tudo vem de ti, nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Ó Senhor nosso Deus, toda a riqueza que nós ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome, vem das tuas mãos, e toda ela já pertence a ti. Eu podia ficar aqui citando mais uns 40 textos do Antigo Testamento, para mostrar para você que desde o início, desde quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, colocou eles como mordomo, porque tudo pertence a Deus. A gente vai para o Novo Testamento e a gente percebe Jesus nas suas parábolas,
Você lê, por exemplo, Mateus 20, a parábola dos trabalhadores da vinha. Se você lê em Mateus 25, palavra dos talentos, tudo fala de quê? De um Senhor que confiou a nós alguma coisa e vai chegar o dia que Ele vai vir cobrar. Você precisa entender, a partir do momento que você recebe Jesus como teu Senhor e Salvador, você está deixando bem claro, se Ele é teu Senhor, sabe o que essa palavra significa? Eu já expliquei e vou explicar de novo para você entender isso. Não é o Senhor de termo respeitoso que eu falo para o irmãozinho que é mais velho do que eu, para a irmãzinha que é mais velha do que eu, Senhor, Senhora, não é isso. A palavra de Deus, esse texto foi escrito há 2000 anos atrás, numa sociedade romana, onde a escravatura era presente todos os dias aos olhos das pessoas. Quando falava Senhor, literalmente estava dizendo: Tu é o Senhor, eu sou escravo. A palavra é doulos e curios. Doulos, escravo. Curios, Senhor. Tu és o Senhor, eu sou escravo. Ou seja, a minha vontade é fazer a tua vontade. Nada que eu tenho pertence a mim, tudo que eu tenho é teu. A proposta de Jesus, quando diz para nós fazer dele o Senhor da nossa vida, é isso que ele está dizendo. Você precisa entender que tudo que você tem pertence ao Senhor, seja as tuas habilidades, a tua inteligência, o teu conhecimento, tudo isso pertence ao Senhor, e também os teus bens, o teu dinheiro, o teu carro, a tua casa, o teu celular, o teu computador. Quando eu entendo essa verdade na minha vida, aí eu passo a viver a vida da maneira que Deus deseja que eu vivo, e aí, automaticamente, parece estranho, poxa, eu tenho que me anular, fazer de Jesus o meu Senhor, Ele manda e eu obedeço. Só que é assim que você encontra o real sentido da vida. É assim que você encontra o real sentido da vida, não tem outra forma. Senão você vai procurar outros senhores. E muitos têm feito dinheiro o seu Senhor. E o próprio Jesus vai alertar. Jesus ele não coloca Satanás numa categoria de Senhor, nem no Império Romano, onde o imperador romano era visto como um Deus. Jesus não chama ele de Senhor, mas Jesus ele vai dizer: agora cuidem com Mamon, o dinheiro, porque esse sim vai ser o maior concorrente para ser o Senhor da sua alma. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. E pode ter certeza, se você não fizer de Jesus o teu Senhor, outra coisa vai assumir o lugar. E geralmente é sim o dinheiro. Só que o dinheiro é um excelente escravo, mas um péssimo senhor. Te aprisiona no mundo, te cega, inverte as tuas prioridades. Quando você viu, a tua alma está com um arrombo que você não entende, mas os dados estão aí, para você não achar que é o pastor Lediel que está falando. Veja nos índices de suicídio, classe média alta se suicida mais do que classe baixa. Por que será? Se tem tanto dinheiro? Porque dinheiro não entra no coração para saciar, para preencher, apenas para corroer. Então, primeira coisa que você precisa entender para ser generoso: você é mordomo, você não é dono. Agora, mordomo não é irresponsável. O mordomo ele é muito responsável, ele leva muito a sério aquilo ali. Para nós caminharmos para o final, no reino de Deus, o que menos vale é a aparência, mais vale a essência. E daí, deixa eu entrar num assunto importante aqui, de ofertar a casa do Senhor, de dizimar a casa do Senhor. Você não apenas deve fazer o que é certo, mas fazer da maneira certa. A primeira oferta que a Bíblia registra, você conhece a história, Caim e Abel. Quem que traz a oferta? Os dois. Os dois vão ofertar, ou seja, os dois estão tomando uma atitude certa, de reconhecer a Deus, que Deus deu força para eles trabalharem. Caim era agricultor, Abel era pastor de ovelhas. Os dois reconheceram que precisavam honrar a Deus de algum jeito. Agora, Caim faz por aparência, Abel não. Abel faz com o coração. O texto vai dizer que Abel, ele pega o melhor que ele tem e ele oferece a Deus, e foi aquela oferta que Deus aceitou. Fizeram
a coisa certa, mas um fez do jeito errado, porque estava preocupado com a aparência e esqueceu do coração. E daí lá no Novo Testamento diz que Jesus, ele senta bem na frente de onde as pessoas iam no templo entregar as ofertas. O nome do ambiente era gasofilácio. Está lá Jesus observando. Tinha muito rico, alguns mais para se achar, mas o cara vinha com um saquinho de dinheiro assim, tintilando, né, pelo corredorzão. Nossa, os sacerdotes, alguns trouxeram oferta. De repente uma viúva, moedinha, tlim, tlim. Algo que não valia nada, nem um dia de trabalho, o que ela coloca lá. Jesus dá um cutucão nos discípulos e diz: essa ofertou mais do que todos os outros. Na lógica humana eles ficaram indignados com Jesus. Está de piada, Jesus, está zoando, né? Todos eles deram o que sobrava. Ela deu tudo que ela tinha, ela deu de coração, porque entendeu o princípio da honra, honrar a Deus. Às vezes nós vamos ofertar e literalmente a gente dá a sobra. Não vou dar porque alguém pode estar olhando, pensando que eu não dei nada, então a gente dá a sobra. Só que Deus não está vendo o valor, Deus está vendo o coração. Ele sonda a nossa alma, o nosso coração, Ele conhece a nossa intenção, e se a nossa intenção não for de honra, não serve. Se nós não tivermos prazer, não serve. É por isso, já que eu estou falando desse assunto, deixa eu dar uma palavra bem direta, bem direta. Cuida que esse negócio, que hoje virou moda, falar mal de pastor, chamar pastor de ladrão, né? Que hoje é moda, e infelizmente, alguns têm razão, porque falsas igrejas têm surgido, pessoas colocam a mão na cabeça deles mesmos, e ele diz: a partir de agora eu me consagro a pastor, e daí o cara abre lá um lugar e começa a ser pastor, não tem chamado, não tem preparo, não tem vocação, não tem nada, ele mesmo se autodenomina pastor, acaba extorquindo as pessoas, daí as pessoas colocam todos no mesmo saco. Cuidado com isso, porque se você vem, por exemplo, num ambiente como esse, e você não traz tua oferta com alegria, com desconfiança, é melhor não dar. Não, eu não dizimo porque eu não tenho certeza do que esse pastor vai fazer com o meu dízimo, não sei o que ele vai fazer com a minha oferta. Você não confia na administração que o teu pastor vai fazer com a tua oferta, como que você confia que ele coloque a mão na tua cabeça para orar? Me desculpe, mas isso não cola, é incompatível, é incompatível. Para Deus, Deus olha para o teu coração e diz: não dá. Que mentalidade é essa? Daí a gente começa a perceber que muitas vezes é um desejo egoísta, que é a bênção, mas não quer ser uma bênção. Então a gente precisa ter um cuidado com isso. Eu falo isso com temor no meu coração, porque eu sou pastor dessa igreja, pastor de vocês, os amo, e não quero ver vocês fazendo certo do jeito errado. De nada adianta. E para a gente finalizar, escute isso, para a gente finalizar, você não vai conseguir ser generoso se você não aprender a valorizar o que Deus valoriza. E aqui a gente entra naquele assunto que eu já repeti tantas vezes: invista no que tem valor eterno. Por favor, para de ser mesquinho, para de ser mesquinha, invista em gente, em pessoa. Você lembra as histórias que a gente falou no começo lá? O resto vai ficar. Única coisa que você investir e vai ser para a eternidade, vai ser pessoas. E a gente, como nós dizemos que a palavra de Deus
ela é real e tem os seus efeitos até hoje, Jesus ele vai dizer assim: gente, até mesmo quando vocês pensam que estão perdendo, estão te passando a perna, se estressa com isso não. Daí Jesus vai dizer lá em Mateus 5, 38 e 40, se alguém vir e te pedir a túnica, dá também a capa. Não fica arrumando briga por isso. Só que a realidade no meio dos crentes hoje, quando o patriarca da família morre, os filhos se matam pela herança. Não fala mais com o irmão, não fala mais com a irmã, fica bicudo, xingando e assim por diante. Eu já falei quando nós estávamos aqui, se lembra, tratando da vida de Abraão na rota da promessa. Às vezes, aquilo que a gente pensa que na ótica humana nós estamos perdendo, nós estamos ganhando. Ló, Abraão, prosperaram tanto. Abraão diz: não vai ter como ficar mais junto, os nossos servos estão brigando por causa dos poços de água, vamos separar. Para onde você vai? Ló, eu quero sair ganhando. Ele não devia ter feito isso para honrar o tio que era mais velho. Eu quero aquelas campinas verdes, tal. Tá bom, eu vou para o outro lado do deserto. Ló se dá mal, vai para Sodoma e Gomorra, e você sabe que no fim perde a esposa, e o pecado entra na casa, porque as filhas se deitam com ele. Olha para o outro lado, Abraão foi para o deserto, terra, poeira, sem nada, mas foi com a bênção de Deus. Na ótica humana está perdendo, na ótica do reino está ganhando, vai receber a bênção, e Deus prosperou Abraão. Você lembra da primeira multiplicação? 5 pães e 2 peixinhos. Você acha que só aquele menino tinha 5 pães e 2 peixinhos lá? Todo mundo tinha, porque judeu ele é precavido, mas só tinha para si. Eu não vou me manifestar no meio dessa multidão, imagine mais de 5.000 homens aqui, não vai dar nenhum um farelo para mim. O menino generoso, está aqui Jesus, 5 pães e 2 peixinhos, alimentou a multidão e sobrou, colocou na mão do Senhor e a coisa aconteceu. Ei, entenda isso de uma vez por toda, seja um cristão verdadeiro, não destrua um casamento, uma amizade, não destrua a tua parentela por brigas financeiras. Conheço família, gente, família, que literalmente ficaram dias e dias brigados, sabe por quê? Do amigo secreto de final de ano. Algum riu porque já passou por isso, né? Dá uma olhada em quem está do seu lado, vê se ele já ficou triste por causa do amigo secreto. Gente, aquele discurso de que amigo secreto eu não gosto porque eu levo presente bom e ganho um ruim. Coração generoso, eu vou dar um melhor presente, independente que eu ganhe um par de meia, eu dei o meu melhor, abençoei alguém. A palavra de Deus diz: melhor é dar do que receber. E o pastor Aguiar disse que ia perder um cinquentão, né? Eu me lembro dessa palavra tua, né? Ele disse que todo mundo fica feliz em achar um cinquentão, mas ninguém fica feliz em perder um cinquentão. Você estava aqui o dia que ele falou isso? Acabou o culto, eu vi uns 15 atrás dele, seguindo ele na saída ali da igreja, para ver onde ele ia perder o cinquentão. Mas nós precisamos entender essa verdade no nosso coração. Quando nós lidarmos com o dinheiro, com esse coração, com essa mentalidade cristã, pode ter certeza, a prosperidade vai chegar na tua casa. Seja generoso, estenda a mão para a obra de Deus, oferte no Lar Betânia e Lar Betel, oferte no programa de rádio. Uma família está necessitada, ei, vá, ajude. Não, mas hoje pela internet, tudo que eu tenho eu quero é vender. Tá, pode vender, mas não esqueça também de abençoar alguma pessoa. Dê para quem precisa, e muito será dado a você também. A medida que você medir, também é a medida que medirão você. É assim que funciona. A lógica do reino de Deus é essa. Mas lembra, a alma que prospera não é a alma que retém, não é a alma que entra na pirâmide, não é a alma que faz investimentos virtuais.
A alma que prospera é a alma generosa. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar. E eu fiz questão de nós ofertarmos apenas depois de dar essa palavra, porque eu quero que você oferte com consciência. Nós vamos orar, nós vamos ofertar enquanto o conjunto toca um louvor. Feche seus olhos. Deus, a palavra hoje foi diferente, mas nós precisávamos ouvir isso, porque é muito fácil nós entrarmos na loucura do mundo e deixar que o dinheiro torne nosso Senhor. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, porque muitas vezes nós temos negligenciado a realidade ao nosso redor. A gente admira jogadores de futebol, a gente admira atrizes de televisão, atores de televisão, gente que é muito rica, mas a gente se esquece que a vida emocional deles já é um fracasso. A gente se esquece que o vazio é enorme e muitos entram pelo mundo das drogas. A gente se esquece, Senhor, de pesar na balança e ver que quem faz do dinheiro o seu Senhor muito mais são as coisas ruins do que os benefícios. Nos perdoa, Senhor. A Tua palavra que precisa reger a nossa alma, o nosso coração e as nossas decisões. Deus, nós queremos ser alma generosa, nós queremos olhar o próximo, Senhor, e amá-lo como a nós mesmos. Nós queremos ajudar quem precisa, nós queremos investir na expansão da Tua obra, nós queremos amar aquilo que Tu ama. Nos perdoa, Senhor. Quantas vezes nós brigamos em família por questão da avareza, da ganância? Quantas vezes nós já ofendemos pessoas, Senhor, por causa disso? Quantas vezes nós já entristecemos o Teu coração por estar tão longe do Teu coração? Nos perdoa, Senhor. Nós aqui estamos hoje assumindo um novo posicionamento e nós decidimos ser generosos. Por mais que alguma voz vai dizer que nós estamos perdendo, que nós estamos sendo bobo, nós sabemos, Senhor, que a Tua visão sobre o nosso coração é diferente. Nós queremos ter o aplauso dos céus muito acima dos aplausos dos homens. Nos ensina, Senhor, a viver a Tua maneira. E nesse momento nós vamos ofertar a Tua casa. Que a convicção certa, o desejo certo permeie, Senhor, a nossa decisão. Nós amamos a Tua obra, nós amamos o Teu reino, nós temos prazer e alegria em investir naquilo que tem valor eterno. Abençoa os Teus filhos, prospere o Senhor conforme a Tua palavra, que quando alguém te honra com os bens, Tu abre os céus e manifesta as Tuas bênçãos em todas as áreas. É assim que eu peço, Senhor, que o Teu favor alcance cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém.